Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Marina Martins Marques e neste vídeo vamos aprender a observar e a reconhecer se os sonhos que temos quando dormimos e sonhamos são sonhos vindos de Deus ou sonhos criados pela nossa imaginação. Na Bíblia, vemos várias passagens onde Deus transmitiu mensagens e instruções para as pessoas por meio de sonhos. E antes de dar as dicas sobre como reconhecer se um sonho vem de Deus, eu vou falar quando não vem. Então fique comigo até o final deste vídeo para aprendermos a discernir os sonhos vindos de Deus para as nossas vidas. Sonhos da imaginação. Estes são os sonhos que acontecem todas as noites. São os mais comuns. Enquanto dormimos, nossa imaginação trabalha criando sonhos. Estes sonhos são basicamente a mistura de memórias, preocupações, sentimentos e desejos. Por exemplo, uma pessoa estudando para uma prova importante. É bem provável que essa pessoa poderá sonhar que chegou atrasado na prova, que se esqueceu da matéria, que tirou uma nota baixa. Ou uma pessoa que tem uma reunião em um evento importante no dia seguinte. Provavelmente essa pessoa irá sonhar que aconteceu algumas coisas erradas ou ruins nessa reunião e evento, porque é uma mistura de preocupação, sentimentos e a nossa imaginação. Se essa pessoa for ansiosa e ficar pensando nesses eventos importantes tempos antes, como uma prova ou uma reunião, pode ser que ela tenha uma sucessão de sonhos dias ou semanas antes desse evento. Mas certamente, o dia que antecede é bem provável que ela sonhe com estes assuntos. Os sonhos normais podem ser estranhos e totalmente sem lógica. Então, quando você tiver um sonho, se lembrar dele e estiver na dúvida se ele é de Deus ou um sonho normal, faça a si mesma as seguintes perguntas. Devo dizer que não existem regras exatas, mas podemos fazer essas perguntas que ajudam a distinguir. Pergunta número 1. Este sonho está relacionado a algum assunto que eu estou preocupada? Que eu estou para concluir? Que está mal resolvido e que eu preciso resolver? Pergunta número 2. Assisti algum filme, série, comercial ou alguma coisa na TV que pode ter desencadeado este sonho? Tente buscar na memória cenas do sonho com as cenas vistas que podem ser semelhantes. O nosso cérebro é um grande arquivo, onde ele guarda muitas informações que vimos no nosso dia a dia. E mesmo que essa cena você pode ter visto semanas atrás, com certeza ela ficou guardada no seu subconsciente e por algum motivo foi assimilada e o seu cérebro misturou com as suas memórias dessa cena e a sua imaginação criou o sonho. Pergunta número 3. Eu conversei com alguém sobre este assunto ou sobre essas pessoas? Vi fotos ou vídeos com determinada pessoa que apareceu no meu sonho? Exemplo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre vários assuntos aleatórios e em determinado momento falamos um filme que passou na TV de um avião caindo. Passaram vários dias e adivinha? Eu tive um sonho com um avião caindo. Se alguma dessas perguntas ou a maioria for respondida com um sim, então a chance é enorme desse sonho não ser profético e ser apenas um sonho criado pelas nossas memórias e a nossa imaginação. Olha, eu não sou especialista em sonhos, mas andei conversando com uma pessoa que estudou isso e que me passou essas dicas meses atrás. E que desde que eu tive essa conversa, sempre que eu tenho um sonho que me chama a atenção, e ao acordar e ao lembrar dele, me faço essas perguntas. Pode ser que demore o dia todo, ou alguns dias para que eu lembre de onde esse sonho pode ter sido assimilado, mas eu sempre acabo me lembrando, porque foco no sonho, no que aconteceu, e aí eu acabo relacionando se veio de uma série ou de uma conversa, como por exemplo, eu citei agora há pouco. Eu sempre fui muito curiosa em relação a sonhos, e sempre gostei de ouvir pessoas me contar seus sonhos, e por isso, sempre que meu filho mais velho acorda depois de dar um bom dia, abraços e beijos, pergunto a ele se ele teve algum sonho, bom ou ruim. E a maioria das vezes ele acaba me contando. Ele tem só 5 anos e esse ano nós mudamos ele de escola, mas por causa da quarentena ele teve poucas experiências e vivência nessa nova escola. E ele sempre, muitas vezes mesmo, ele me conta que sonhou que estava na sua antiga escola com seus amiguinhos de lá. Às vezes, os sonhos dele estão misturados com essas memórias e com cenas de vídeos que ele assistiu durante o dia, desenhos que ele gosta.
Então a imaginação dele mistura memórias com personagens, com amigos e com locais que ele está com saudade ou que ele quer conhecer ou retornar. Nós, adultos, continuamos com essa mesma produção de sonhos. Porém, como temos contato com uma maior quantidade de informações no nosso dia a dia, essas coisas que vemos ou falamos, elas acabam virando uma mistura nos nossos sonhos. Faça essas perguntas e pense nos últimos dias e veja se o sonho tem alguma ligação com o que falamos agora há pouco. Pode ser só o trabalho da nossa imaginação e eu tenho certeza que se você achar esses links, você já pode descartar a possibilidade de ser um sonho vindo de Deus. Mas Marina, eu fiz as perguntas, fiquei pensando, tentando lembrar, mas as respostas para essas perguntas foram um não. Então quer dizer que esse sonho que eu tive vem de Deus? Nem sempre. Ai, calma, eu vou te explicar. Às vezes, nós podemos ser levados a termos sonhos que não são memórias e nem vêm de Deus. Ou seja, podem vir de uma fonte para nos confundir e nos tirar da vontade e propósito de Deus. Você teve um sonho que te trouxe uma preocupação, uma confusão mental, que está totalmente fora dos princípios de Deus? Exemplo, sonho com uma traição ou fazendo mal a alguém, ou algo que te trouxe benefícios, mas que prejudicou muitas pessoas? Então tenha cuidado, pode ser um ataque do inimigo. Então ore, peça ao Espírito Santo que ele te revele, te direcione. Peça sabedoria a Deus para entender o significado do sonho. Tá, então Marina, como saber se um sonho vem de Deus? Um sonho que vem de Deus serve para nos transmitir uma mensagem. É um sonho diferente dos nossos sonhos normais. Na Bíblia, todas as pessoas que tiveram um sonho de Deus sabiam que era um sonho especial. A sensação que ficamos ao lembrarmos desses sonhos é diferente. Um sonho que vem de Deus, ele tem sempre um significado e uma mensagem. A mensagem será clara ou terá que ter uma interpretação. Se o sonho vem mesmo de Deus, o seu significado terá que concordar com a mensagem da Bíblia, com a palavra de Deus. Nenhum sonho que ensina ao contrário da Bíblia vem de Deus. Ponha sempre a palavra de Deus acima das mensagens dos seus sonhos. Podemos verificar que na Bíblia Deus usa sonhos com 3 propósitos: para alertar e dar indicações, para revelar uma profecia, como aconteceu no caso de José do Egito, ou para encorajar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Aqui vamos usar a história de José como base para um estudo rápido. Eu vou fazer um panorama bem simplificado para vocês poderem entender a história de José. Bom, José era filho de Jacó e ele tinha mais 11 irmãos. O José ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho que ele teve era os 11 feixes de trigo dos irmãos dele curvavam diante do feixe dele. Ele contou aos irmãos e os irmãos, percebendo que o pai gostava mais de José, porque José era um filho da velhice de Jacó, os filhos ficaram mais irritados com José por ele ter contado aquele sonho. Depois, José teve um segundo sonho, onde o sol, a lua, as estrelas se curvavam diante dele. E ele contou para o pai e para os irmãos. E o pai interpretou o sonho dele e falou: não, peraí, quer dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Então, detalhe, muitas pessoas, nós já ouvimos muitas pregações falando que José, ele sempre interpretava sonhos, e não é verdade. Nesse primeiro momento, quem interpretou o sonho foi o pai dele, e não ele apenas contou. José só veio a interpretar sonhos quando ele já estava na prisão, segundo relatos que nós temos na Bíblia. Então, o pai dele interpretou esse sonho, falou isso, e ele ficou pensativo. E os irmãos de José ficaram com mais raiva e mais enciumados. E aí eles tramaram contra a vida de José e venderam ele como escravo. Quando José chegou no Egito, ele foi sendo levado para a casa de Potifar, para ele cuidar da casa de Potifar. E tudo que ele fazia ali era bem sucedido. Só que a mulher de Potifar começou a olhar para José com outros olhos, tentou seduzir ele, mas como José, homem íntegro e com o coração em Deus, sabia que isso não era correto fazer, ele fugiu da mulher de Potifar, mas ela tramou de tal forma que Potifar acabou colocando ele na cadeia. Deus era com José e lá na cadeia, tudo que ele fazia ele era bem sucedido e o chefe dos carcereiros colocou ele para cuidar de lá, para cuidar da prisão. Depois de algum tempo,
tempo, o copeiro e o padeiro de Faraó fizeram uma ofensa para o Faraó e eles foram presos na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José e os servia. Depois de algum tempo, o padeiro e o copeiro tiveram um sonho. E aí, quando José foi servir eles, foi cuidar deles, viu que eles estavam com um semblante triste, perguntou o que havia acontecido. E ambos contaram que eles haviam tido um sonho na mesma noite. Eles estavam tristes porque eles falavam: nós tivemos um sonho e não há ninguém que interprete. Mas José disse: não são de Deus as interpretações? Então conte-me os sonhos. O chefe dos copeiros, ele contou que ele teve um sonho, que ele via diante dele uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas maduras. E que a taça de Faraó estava na mão dele. E que ele pegava as uvas, espremia na taça de Faraó e devolvia a taça para a mão do Faraó. E aí José teve a interpretação e falou para ele: olha, esses 3 ramos são 3 dias e você vai voltar para sua posição. E quando tudo estiver bem, lembre-se de mim e seja bondoso. Fale de mim para Faraó para que ele me tire dessa prisão. Pois eu fui trazido à força da terra dos hebreus e não fiz nada para ser jogado aqui nessa prisão. Depois, o chefe dos padeiros, com essa interpretação favorável que José havia dado para o chefe dos copeiros, ele contou o sonho. Eu também tive um sonho, só que no sonho dele ele falou que ele tinha 3 cestas de pães brancos sobre a cabeça dele. Na cesta mais alta haviam todos os tipos de pães e doces que Faraó apreciava. Vinham várias aves e comiam desses pães que estavam nas cestas em cima da cabeça dele. E aí José deu a interpretação que essas 3 cestas também eram 3 dias, só que o Faraó iria decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves iriam comer da sua carne. Só que o chefe dos copeiros não lembrou de José e se esqueceu dele. No final de 2 anos, o Faraó teve um sonho e não tinha ninguém para interpretar. Ele chamou todos os sábios que haviam no Egito e ninguém conseguia interpretar o sonho dele. E aí o chefe dos copeiros se lembrou de José. José foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. E o sonho de Faraó era: primeiro, ele sonhou que haviam 7 vacas gordas no rio Nilo, só que aí saíam 7 vacas magras, horrorosas, e comiam essas 7 vacas gordas. E aí ele acordou. Depois ele teve um segundo sonho, onde ele via 7 espigas de milho cheias e boas que cresciam num pé só. Só que depois brotavam dela outras 7 espigas murchas e mirradas e que engoliam as 7 boas. E ninguém conseguia explicar. E José foi e explicou para ele estes sonhos. Haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Só que além de dar interpretação, José também deu um direcionamento do que o faraó poderia fazer para que não faltasse comida nesses 7 anos de fome. E foi aí que José foi nomeado governador do Egito. Bom, passado esse panorama para vocês da história de José, vamos lá. Quando ele era jovem, ele teve 2 sonhos: o dos feixes de trigo, da lua, do sol e das estrelas circulando diante dele. Na prisão, lhe foram contados 2 sonhos, o do copeiro e do padeiro. E o faraó também teve 2 sonhos, das vacas e das espigas. Então, a maioria dos relatos de sonhos que vem de Deus na Bíblia vem cheio de detalhes e simbologia. Então, se você tem 2 sonhos parecidos, com mensagens parecidas em curto espaço de tempo, fique atento. Deus pode estar te transmitindo uma mensagem que não é só para você, mas para um propósito maior. Deus, ele é perfeito e bem detalhista. Preste atenção nos sonhos descritos para José na prisão e de Faraó. Então, o copeiro, ele via uma videira que saía 3 ramos. O padeiro tinha 3 cestas. Faraó, 7 vacas magras, 7 gordas, 7 espigas de milhos boas e 7 espigas mirradas. Percebeu? O Senhor trabalha com números, com detalhes. Sempre terá uma instrução, um direcionamento. Nestes casos, esses números determinavam tempos. Então, observe no seu sonho. Observe se tem alguma indicação de números. Eles podem determinar dias, meses, anos, estações, números de pessoas. Bom, cada caso é um caso. Mas voltando para a história de José. Os 3 cestos e os 3 ramos determinavam 3 dias. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas determinavam 7 anos de fartura. E as 7 magras e 7 mirradas, 7 anos de fome. Agora, eu vou indicar para vocês um vídeo para vocês assistirem. O link está aqui em cima ou na descrição do meu vídeo. E se vocês querem entender melhor tudo isso e se aprofundar em sonhos de Deus, assistam. Vale a pena.
Bom, e para finalizar esse vídeo, como saber se um sonho realmente vem de Deus? Primeiro, ore. Peça a Deus para revelar qual a importância do sonho. Peça a sua orientação para entender o significado. 2. Leia a Bíblia. A Bíblia é a nossa primeira referência para distinguir a verdade da mentira. Deus nos fala através da Bíblia. 3. Fale com um líder ou com uma pessoa de confiança que serve a Deus. É bom ouvir a opinião de uma pessoa sábia e experiente, que conhece a Bíblia. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like, para eu saber que essas informações e conteúdo que eu estou te passando, você está gostando, para que eu continue a buscar e passar mais informações assim para você. Se inscreva também no canal e clica no sininho, para que sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avise e você não perca nenhum conteúdo. E então, estão prontas para falar no próximo vídeo sobre os sonhos, que são os planos e projetos que nós fazemos para nós? Será que o que planejamos está de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas? Te espero no próximo vídeo, hein? E não se esqueça, estamos juntas nessa jornada rumo a um propósito maior. Fiquem com Deus, tchau!